E o escolhido para hoje foi ninguém menos do que Jim Starlin. O Jim Starlin, cara, um criador aí, desenhista, escritor, né? Também um filantropo também, cara. Pesquisando ele, eu descobri que ele realizou algumas coisas muito legais assim na vida dele, para ajudar pessoas assim. Não tô falando dentro do mundo dos quadrinhos, não, sabe? Tô falando assim, pessoas assim, do mundo real mesmo. O cara realmente fez muita coisa legal. Bom, ele era de Detroit, né? Nascido aí em 1949. Trabalhou bastante no mercado dos quadrinhos dos Estados Unidos e começou a sua carreira em 1970, né? Em editoras grandes já. Na verdade, ele fazia alguns trabalhos para fanzines, né, o que a gente conheceria como fanzines aqui. E aí, rapidamente, assim, ele chamou a atenção de editoras como a Marvel e a DC, que chamou ele rapidamente para trabalhar, né, com personagens extremamente conhecidos, né? Hoje em dia, ele tem 74 anos, né, o Jim Starlin, e eu tive o prazer de encontrar ele na última Comic Con. Na última? Ou foi na penúltima agora? Não, foi na penúltima, perdão, penúltima Comic Con. Eu fui fazer um trabalho lá, ele estava lá, e eu estava trabalhando por lá, mas ele passou, né, onde eu estava trabalhando lá com o Levi Trindade, e ficou um tempo ali trocando uma ideia com a gente. É realmente uma simpatia mesmo. Bom, falando um pouquinho da carreira dele, ele teve uma carreira muito ilustre, começando assim na DC Comics. Ele chegou já criando personagens, né? Chegou já trabalhando junto com caras grandes como o John Romita, Roy Thomas. Ele sempre se inspirou em caras como Steve Ditko, né? Que veio a criar o Homem-Aranha. E aí depois, esses trabalhos em conjunto que ele fez com esses caras grandes na DC, chamou a atenção da Marvel, que tentou transformar ele num artista exclusivo. Ele chegou na Marvel para desenhar o Homem de Ferro. Na verdade, ele chegou lá para desenhar o Homem-Aranha, né? E aí o trabalho dele foi muito querido. Ele acabou desenhando o Homem de Ferro, pegou 3 edições para desenhar. E enquanto ele desenhava o Homem de Ferro, ele criou alguns personagens que são poderosíssimos até hoje, como o Thanos e o Drax, né, que ele criou aí numa oportunidade que ele teve de 3 edições. Ele conseguiu criar personagens que duraram aí, né, 50 anos, né, e ainda estão aí salvando a Marvel nos filmes e tudo mais. O Jim Starlin, antes de eu continuar falando um pouquinho dele, Creed, queria saber de você, né, essa mente criativa, esse poder criativo, você acha que é uma coisa que acontece com todos os artistas? Que a gente já homenageou vários artistas aqui, mas muitos deles são muito bons em desenho, né? E alguns outros são muito bons na escrita. Mas o Jim Starlin é o cara que ele conseguiu marcar o nome dele, né, em tudo que ele tentou. Então ele escreveu muito bem, criou personagens, não só roteiros, como desenho. Você acha que é uma coisa que acontece com frequência com o mundo dos quadrinhos? Eu acho que aconteceu com frequência em certas épocas de surgimento. Então, por exemplo, quando surgiu a DC, tudo que você fizesse era novo. E aí tinha coisa que emplacava, tinha coisa que não. Na Marvel, quando teve o boom da Marvel com Stan Lee, Jack Kirby e companhia, tudo que lançava era novo, legal. Eu acho que o Jim Starlin teve uma grande sacada de pegar histórias e personagens e títulos que já tinham muito sucesso e ousar colocar coisas novas com uma qualidade muito grande, tanto nos roteiros quanto no visual, né, que com certeza ele devia dar palpites e tudo mais de qual seria a estética, né? E aí o que acontecia é que esses personagens se tornavam muito fundamentais depois. Então você pega o Thanos, não tenha dúvida, o Thanos é um dos, se não for o maior antagonista, vilão da Marvel, é um dos maiores, né? E depois que foi criada aquela renca de vilões originais do Stan Lee, do Kirby e companhia, dificilmente alguém conseguiu criar um vilão ou um herói que se estabelecesse com um pé firme no chão, né, nas prateleiras, nas bancas. E aí, para melhorar, ele criou personagens icônicos e depois escreveu as histórias icônicas desses personagens. Então ninguém conseguiu trabalhar com o Thanos como ele trabalhou, ninguém conseguiu trabalhar com outra criação espetacular dele, que é o Adam Warlock, como ele trabalhou, né?
E ele foi criando isso e tornando essas figuras muito relevantes dentro do universo Marvel. Claro, existe aqui uma pegada que ele misturava muito dois elementos que eram fundamentais para a época e que até hoje atraem as pessoas. Um é a temática religiosa. Ora ele criticava, ora ele estava até corroborando a necessidade da existência espiritual, mas ele estava sempre tocando nesse ponto de uma forma filosófica muito suave, muito agradável até de se ler na maioria do tempo. Por exemplo, o André perguntou, foi ele que destacou o surfista prateado? Sim, foi ele. Depois ele pegou o surfista prateado e deu uma inovada no personagem, na profundidade, na dinâmica do personagem, para ele ficar menos melancólico, mais dinâmico, né? E também o Jim Starlin trouxe o segundo componente, que é essa coisa cósmica. Isso. Pegar esse universo da Marvel e falar, meu, existem entidades que representam cada faceta desse multiverso da Marvel, que vai muito além do que vocês imaginam. Então ele pegava aquelas coisas que o Lee e o Ditko só tocaram e exponenciava. Então essa capacidade dele recriar e criar no meio fizeram com que ele fosse um nome muito chamado, inclusive para marcar personagem que já existia, como o Capitão Marvel, né? Fazer a famosa morte do Capitão Marvel, mas os personagens cósmicos que acho que ninguém conseguiu fazer como ele faz, né? E fez. É isso mesmo que você falou que eu ia falar mesmo. Ele tem dos destaques do Jim Starlin era trabalhar muito bem com essa parte cósmica das editoras, né? Na DC Comics ele criou Odisseia Cósmica, que é um clássico até hoje, né? E na Marvel ele criou, além de ter criado personagens como Shang-Chi, foi ele que criou, olha que legal, né? Em parceria aí, né? Mas foi ele que criou também. Ele criou a saga das Joias do Infinito, né? Que tem como que é? Me fugiu, tá até aqui do lado. Guerra Infinita, Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita. Ele criou toda essa trilogia do infinito, que é um sucesso absoluto, né? Foi o que incentivou aí os filmes mais recentes dos Vingadores nos cinemas. Então ele tinha essa mente muito criativa, principalmente com personagens cósmicos, né? Outra coisa legal de citar aqui é que ele continua trabalhando até hoje, inovando até hoje. Ele criou muitos personagens, não só para as grandes editoras, mas ele criou um personagem chamado Dreadstar, que quem tiver a oportunidade pode ler, é uma coisa que ele fez assim, autoral dele, que eu gosto muito. Tivemos algumas publicações aqui na Editora Globo, né, por aqui, e ele continua trabalhando esse personagem até hoje. Em 2016, o Jim Starlin sofreu um acidente de carro, e aí ele veio a machucar uma das mãos, justa a mão que ele usava para desenhar. E aí ele ficou algum tempo fora de escrever e de desenhar quadrinhos. Mas em 2021 ele anunciou que já tinha recuperado, né, a mobilidade das mãos e voltou a fazer alguns trabalhos. Já voltou a trabalhar até hoje, inclusive criando uma história nova para esse trabalho autoral dele, que é o Dreadstar, né? Chamado Dreadstar Returns, né? Então ele veio fazendo mais algumas pequenas histórias para as grandes editoras, mas também trabalhando nessa coisa autoral dele. E antes de fechar, para vocês não acharem que a gente está dourando a pílula, eu vou passar muito rapidamente com alguns dos prêmios, né, que a comunidade aí, que o mundo já entregou para ele. Então ele já ganhou prêmios, uns prêmios chamados Outstanding New Talent. Ele já foi nomeado Superior Achievement, né? Então, assim, tipo uma descoberta superior em 74. Ganhou como artista favorito em 75. Ganhou o Inkpot Awards. Foi nomeado pelo Eagle Awards em 77. Ele foi homenageado mais recentemente, né, no Eisner Awards. Ele ganhou o Hall da Fama, que é o prêmio principal aí do Eisner Awards. Cara, são muitos prêmios demais até para eu citar todos que ele ganhou nessa trajetória. Dentro da DC Comics também, Chris, não sei se você sabia, mas foi ele que fez também, ele que criou a saga da morte do Robin, cara. A morte de família. Você acha que eu não sabia isso aí? Você acha que eu não sabia isso aí, rapaz? É desse mestre também, cara. Então é muita coisa boa, muita coisa clássica saindo da mesma mente. Olha lá, você tinha até já... tá certo, subestimei você. Claro! Ó, então, como dizia já o Geraldo lá da escolinha, tem coisa que eu sei que o senhor nem sabe que eu sei, que eu sabia que eu sei, entendeu? E é o seguinte, rapaz, ele realmente fez essas histórias e os desenhos muito bonitos, né? Inclusive tem histórias muito melhores que essa morte da família aí, né? A morte em família, que é a morte do Robin, que ele fez nessas fases dele do Batman, e grande parte disso está
no comecinho lá da saga do Batman, uma coleção maravilhosa. É incrível, né? Essa capa aí é do Todd McFarlane, mas compila a fase dele dentro do Batman, que é incrível, né? Então, realmente, Jim Starlin é um cara que merece o destaque, compareceu, inclusive, no filme Vingadores Ultimato, naquela cena que eles estão fazendo a reunião do desabafo, do trauma lá pós blip do Thanos, né? Então, o Jim Starlin merece homenagem. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!